Estamos iniciando uma nova jornada de amor. Conte-nos de onde você está nos assistindo. Não se esqueça de se inscrever e fazer parte da nossa família agora. Fique conosco. A história começa. Helena Voss nunca sentira seu coração bater tão rápido. A limusine Hale Lux deslizava suavemente pelas ruas de Manhattan, o pôr do sol refletindo-se nos vidros escurecidos. Arranha-céus iam ficando para trás, cedendo lugar a faixas de floresta suburbana, mudando de cor à medida que o dia chegava ao fim. Ela se recostou, tentando manter uma aparência calma, mas suas mãos estavam tão apertadas em seu colo que os nós dos dedos ficaram brancos. Ainda não compreendia por que seu nome aparecera na lista do retiro de 3 dias reservado exclusivamente para a alta liderança. Ela não era diretora, nem liderava nenhuma divisão estratégica. Helena tinha apenas 25 anos, uma especialista criativa comum que passava a maior parte do tempo ajustando layouts e correndo atrás de prazos até a exaustão. Mas o e-mail em sua caixa de entrada era real, e a pessoa responsável pelo retiro também. Lucian Hale existia como um campo gravitacional próprio dentro daquele carro longo e silencioso. Quando Helena ousou olhar à frente, o viu sentado à frente da cabine, encostado no banco de couro negro. Simples, porém com uma elegância que parecia natural. A luz atravessava a janela e iluminava a linha marcada de sua clavícula, visível sob a camisa levemente aberta no colarinho. Seu cabelo preto, levemente ondulado, estava desalinhado em um ponto, uma imperfeição que tornava impossível desviar o olhar. Helena desviou imediatamente, como se seu olhar sozinho pudesse queimar sua pele. Ela só queria sobreviver aqueles 3 dias em paz, mantendo a cabeça baixa e evitando qualquer par de olhos. Mas, justamente quando decidiu encarar a janela e fingir que ele não existia, a limusine passou por um trecho iluminado pelo sol e ela viu o reflexo de Lucian no vidro ao seu lado. Rosto esculpido, nariz reto, olhos fixos no tablet como se todo o mundo estivesse dentro daquela tela. Ela não deveria olhar, mas de alguma forma olhou. E então, como se puxado por um fio invisível, Lucian ergueu a cabeça. Seus olhos cinza-acinzentados encontraram os dela por um segundo. Um segundo tão breve que poderia ter sido imaginado. Mas Helena sentiu algo mudar. O olhar dele permaneceu sobre seu rosto tempo suficiente para inclinar levemente o ar dentro do carro. Tempo suficiente para ela perceber que havia esquecido de respirar. Virou-se tão rápido que quase bateu no banco. Ele abaixou o olhar logo depois, como se o momento nunca tivesse acontecido. Mas o coração não mente. A limusine entrou pelos portões do Haven Crest Lodge exatamente quando a poeira baixava. Os olhos de Helena se arregalaram, esquecendo momentaneamente a ansiedade. O resort estava escondido em um vale, como cena de um filme de ficção científica de alto orçamento. Paredes de vidro contínuo, faixas de madeira escura, um lago extenso refletindo a luz do entardecer como prata líquida derramando do céu. Não era Nova York. Era mais frio, mais claro e tão silencioso que Helena podia ouvir seu próprio coração bater. Ela saiu do carro, deixando a brisa da floresta varrer seus cabelos e estabilizar sua respiração. Na imensidão à sua volta, sentiu-se pequena, mas estranhamente mais forte. A porta traseira da limusine se fechou. Helena se virou. Lucian saiu, sua figura alta recortando-se contra o céu azul profundo. O vento varreu a barra de seu paletó, realçando cada linha perfeita do corte. Seu perfume passou por ela, cedro com um toque de menta fresca, e um arrepio percorreu a espinha de Helena. Ele a olhou, não como um chefe observa um funcionário, mas como um instante de pausa no tempo. Calmo demais, concentrado demais, perigoso demais. Helena acelerou o passo em direção ao saguão, como se estivesse fugindo de algo que começava a se acender em seu peito. Depois de fazer o check-in, dirigiu-se ao elevador de vidro do lado de fora do prédio principal. Esperava alguns minutos sozinha para se recompor, mas justamente quando as portas começaram a se fechar, uma mão forte as deteve. As portas deslizaram abertas. Lucian entrou. O espaço se contraiu instantaneamente, comprimindo o ar ao redor deles.
O elevador subia pela lateral do prédio, elevando-os através de finas nuvens espalhadas pelo céu. A luz quente refletia em seu rosto, dando-lhe um brilho quase irreal. Helena se encostou em uma das laterais, olhando para os próprios sapatos para evitar seu olhar. Mas podia senti-lo, não apenas pela respiração lenta e constante, mas pela energia que emanava dele, quente e de algum modo perigosa. Seu perfume a envolvia, puxando-a para mais perto, mesmo sabendo que não deveria estar tão próxima. Sua voz quebrou o silêncio, mais profunda do que o normal. Voz, concentre-se em sua especialidade. O resto não deve lhe preocupar. A frase era totalmente profissional, mas aquela voz, aquela presença, aquela proximidade a tornaram irresistivelmente sedutora. Helena sentiu suas bochechas arderem. Ela assentiu, sem olhar para cima. Entendido, senhor, disse mais suave do que pretendia. As portas se abriram. O ar fresco entrou, mas o calor sob sua pele não desapareceu. Ela saiu primeiro, as pernas sentindo-se como se pertencessem a outra pessoa. Alguns passos depois, parou, pressionou uma mão contra o peito e tentou controlar a respiração. Lucian Hale não era o tipo de homem que se esquece facilmente. E claramente era ainda mais perigoso do que todos os boatos. Ela mordeu o lábio, o coração disparado. Ele realmente era perigoso, e por algum motivo, ela não conseguia parar de querer saber o que aconteceria a seguir. O primeiro dia do retiro começou em um grandioso salão de conferências inundado pela luz natural. Paredes de vidro do chão ao teto transformavam a floresta de pinheiros do lado de fora em um cenário vivo atrás do pódio. O lago refletia cada raio de sol, fazendo o ambiente parecer envolto em um véu fino e cintilante de luz. Helena escolheu um assento na segunda fila, perto o suficiente para ouvir claramente, mas distante o suficiente para não chamar atenção. Colocou seu laptop no colo e observou o ambiente. Rostos familiares da equipe executiva, pessoas que normalmente existiam apenas atrás das portas de vidro do 52º andar. E então Luciano entrou, sem barulho, sem anúncio. Ele simplesmente apareceu e a sala se alinhou. As conversas cessaram. Helena sentiu um arrepio subir pela espinha enquanto o olhar dele varria o espaço. Ela baixou os olhos para a tela do laptop, mas o destino parecia não estar ao seu favor hoje. Durante a apresentação estratégica de 1 hora, Helena sentiu o olhar de Lucian se voltar discretamente para ela. Não era um olhar fixo nem óbvio, mas aquele tipo de atenção inconsciente. Exceto que não era totalmente sem intenção. Do outro lado da longa mesa estava Theo Grant, CFO, melhor amigo de Lucian e o único homem próximo o suficiente para não temê-lo. Pernas cruzadas casualmente, expressão tranquila, como alguém assistindo a um filme. Seus olhos oscilavam entre Lucian e Helena, depois Helena e Lucian, até que, finalmente, Theo cutucou a perna de Lucian sob a mesa. As sobrancelhas de Lucian se franziram por um segundo, enquanto se virava para ele. Theo abaixou a voz o suficiente para que Helena mal conseguisse ouvir. Você está olhando para ela tempo demais, CEO. Lucian lançou a Theo um olhar tão afiado que poderia matar um homem mais fraco ali mesmo. Theo apenas deu de ombros, levantou a xícara de café e tomou um gole, comentando casualmente sobre o tempo. Um leve lampejo de humor, raro e sutil, passou pelos olhos de Lucian antes de desaparecer. Se Helena não tivesse levantado os olhos naquele exato momento, teria duvidado da própria visão. A tensão em seu peito afrouxou, só um pouco. Pelo menos o ar da sala não estava completamente congelado. Mas Marina Lauren, vice-presidente de operações, uma mulher de cabelos castanhos impecavelmente presos e terno borgonha afiado como navalha, percebeu tudo. Marina sempre ficava ao lado de Lucian durante as reuniões e nunca se incomodava em esconder sua ambição. Quando o olhar de Lucian demorou um instante a mais sobre Helena, Marina se moveu sutilmente. E Helena captou o que havia em seus olhos: desagrado. Uma inveja silenciosa deslizou pelo ambiente como fumaça. Helena sentiu claramente, e de repente, quis fugir daquela sala mais do que tudo. Naquela noite, o resort brilhava sob fileiras de luzes amarelas quentes, envoltas em colunas e corrimãos de madeira.
O aroma de pinho flutuava com cada brisa, suave e quase irreal. Helena subiu à varanda do segundo andar para respirar, passando os dedos pelos cabelos levemente ondulados pela umidade do ar. Sob o céu da montanha, as luzes douradas a envolviam com uma tonalidade cálida e suave. Os pinheiros ao longe sussurravam, criando uma música da natureza, delicada, constante, hipnotizante. Ela fechou os olhos, tentando afastar a tensão que o dia deixara. Será que o primeiro dia sempre é assim tão intenso? Uma voz masculina profunda, porém suave, falou ao seu lado. Helena abriu os olhos, o estômago apertou. Lucian estava ali, sem a armadura impecável do CEO que vestia como proteção. O paletó estava folgado sobre um ombro, a gravata desfeita, botões superiores abertos, revelando a linha forte da clavícula e um vislumbre do peito definido. O cabelo levemente bagunçado pelo vento completava o quadro. Ela não deveria olhar, mas olhou, e não conseguia parar. Essa versão dele, relaxada, despreocupada, levemente desgastada, perigosamente cativante, fazia com que ela quisesse se afastar e, ao mesmo tempo, se aproximar. Helena, disse ele, com a voz mais baixa do que ela jamais ouvira. Está tudo bem? Estou bem, respondeu, embora a voz tremesse. Só precisava de um pouco de ar. Lucian assentiu e apoiou o cotovelo no corrimão de madeira. A luz dourada suavizava seus traços, mais gentis do que o homem que comandara a sala naquela manhã. Naquele momento, ele não era o CEO bilionário. Era apenas um homem na noite, silencioso e irresistivelmente magnético. Você se saiu bem hoje, disse simplesmente. O coração de Helena disparou novamente. Eu só tentei não estragar nada, admitiu, mortificada, querendo se enterrar no bosque de pinheiros. Não precisa ter medo. Eu te convidei aqui por um motivo. Helena se virou para ele. Qual motivo? Lucian estudou seu rosto em silêncio, seu olhar profundo perfurando camadas de pensamento. Então, lentamente, deliberadamente, disse: Porque você é diferente. Um choque percorreu a espinha de Helena. Ela não sabia se ele se referia ao profissional ou a algo mais. Mas, de qualquer forma, deixou-a sem fôlego. O vento passou pelos fios de cabelo dele, fazendo uma mecha solta cair sobre a testa. Helena sentiu uma vontade absurda de ajeitá-la. Só o pensamento a fez corar. Ela se virou, envolvendo os braços ao redor do corpo, tentando conter algo que crescia rápido demais em seu peito. Devemos descansar, sussurrou, controlando a voz. Lucian a observou por mais um instante, então assentiu. Durma bem, chefe. Sua voz desceu tanto que parecia quase acariciá-la. O passo dela vacilou ao se afastar, e quando a porta da varanda se fechou atrás dela, Helena soube de uma coisa com absoluta certeza. Ele não era apenas perigoso. Era alguém de quem ela precisava se manter afastada a todo custo. Mas seu coração sussurrava o oposto. Na manhã seguinte, os pássaros cantavam uns para os outros nos altos galhos de pinheiro, enquanto os primeiros raios de sol se estendiam em delicadas faixas douradas sobre a varanda de madeira. O cronograma do dia dizia: livre, descansar, recarregar. Uma forma educada de dizer: um dia sem reuniões, sem sessões de estratégia, sem networking. Mas para Helena, parecia mais um presente inesperado, e ela não sabia exatamente como aproveitá-lo. Após o café da manhã, ela saiu do quarto, os sapatos leves batendo no caminho de cascalho. O ar da floresta da montanha era tão puro que parecia querer levar embora cada pensamento disperso de sua mente a cada respiração. O vento carregava o cheiro de resina de pinho, com um toque de frescor, acariciando seu rosto como um encorajamento silencioso. Helena começou a caminhar pelo caminho principal do resort, uma trilha de pedras bem alinhadas que levava ao spa à beira do grande lago. Mas poucos minutos depois, quando a luz do sol atravessou uma linha distante de árvores, ela notou algo diferente. Um pequeno espaço aberto, um caminho sem sinal, apenas uma fenda estreita entre duas fileiras de árvores, como lábios entreabertos oferecendo um convite. Ela parou. Não estava oficialmente marcado, disse a si mesma.
Claramente não era para hóspedes. Mas então o vento varreu a floresta, fazendo as folhas sussurrarem, e a luz do sol se espalhou pelo chão em fios de brilho dourado. Seus olhos seguiram automaticamente os pontos de luz flutuando no ar. O caminho não era escuro, nem ameaçador. Parecia um convite, suave, sincero, silenciosamente encantador. Helena olhou ao redor. Ninguém por perto. E antes que a razão pudesse protestar, seus pés já haviam pisado na trilha escondida. A floresta era mais profunda do que ela imaginava. Apenas 5 minutos de caminhada fizeram-na sentir como se estivesse a milhas do resort. Raios de sol penetravam pela copa, criando faixas cintilantes que dançavam suavemente a cada brisa. O aroma de madeira de pinho e terra úmida se misturava, fresco e calmante. Helena sentiu os pulmões se expandirem, como se fosse naquele momento que ela realmente estivesse respirando. Cada passo sobre as folhas secas parecia entrar em outra versão do mundo. Mais bela, mais silenciosa, sem os olhos frios de seu chefe, sem pressão, sem as perguntas ambiciosas de Marina. Seus ombros se relaxaram e, pela primeira vez em meses de trabalho exaustivo, ela não se sentiu comprimida de todos os lados. Então ela ouviu a água. Primeiro muito leve, como um sussurro, depois mais clara, mais forte, como aplausos de um coro invisível. O coração dela acelerou de excitação. Seguiu o som, os pés tocando musgo macio e lajes de pedra fria. E então, ao passar por um arco de pedra coberto de musgo, a visão diante dela a fez congelar. Uma cachoeira escondida, cerca de 9 metros de altura, derramando-se em um lago cristalino como vidro estilhaçado. A luz do sol atravessava a névoa, formando um pequeno arco-íris flutuando diante de seus olhos. A superfície do lago refletia o céu azul e os aglomerados de folhas trêmulas como um espelho perfeito. Nenhuma pessoa, nenhuma pegada, nenhum vestígio do mundo agitado lá fora. Helena se aproximou da borda da água, a boca levemente aberta em deslumbramento. Ela nunca tinha visto nada assim, selvagem e ao mesmo tempo tão belo, quase irreal. A cena a fez sentir como se o tempo tivesse sido comprimido e então, liberado lentamente, envolvendo-a suavemente como água. Sentou-se sobre uma pedra e colocou a mão sobre o peito. Seu coração batia de uma forma tranquila, estranhamente nova. Em seus 2 anos na Hale Lux, Helena jamais havia experimentado um momento com essa sensação de liberdade. Sem olhos observando, sem expectativas, sem pressão, apenas ela e a natureza. Os últimos meses passaram por sua mente como um filme rápido. Noites sem dormir terminando campanhas, momentos de medo do julgamento, reuniões nas quais o olhar severo de Lucian sempre fazia seu coração disparar. Tudo parecia agora camadas pesadas se desprendendo, uma a uma. Helena se inclinou e tocou a superfície do lago, fria, clara, pura. Desfez o elástico do cabelo, deixando-o cair naturalmente sobre os ombros, a brisa acariciando seu pescoço como um toque suave. Seu coração dizia aquilo que a mente não queria admitir. Ela queria tornar-se parte daquele lugar, completamente livre, sem restrições, sem olhos a observando, sem filtros. Ela se levantou. A luz do sol atravessava as folhas, derramando-se sobre sua pele. Olhou ao redor mais uma vez. O clareira estava completamente vazia. Sob a água, os seixos brilhavam. A cortina branca da cachoeira parecia pintada à mão, perfeita em cada detalhe. O espaço era seguro, quase mágico, e deu-lhe uma coragem que jamais imaginara ter. Helena sorriu. Um pequeno sorriso, íntimo, delicado. Levantou as mãos e tirou a camiseta. Depois, a calça jeans deslizou pelas pernas longas. Sem pressa, sem urgência, apenas ela e a liberdade que há muito perdera. O sol da manhã fazia sua pele brilhar como mel. O vento envolvia seu corpo macio como seda. No silêncio da floresta, sentiu-se reconectada com sua essência mais pura. Sem julgamentos, sem medidas, sem peso. Ela entrou no lago. O frio fez seu corpo estremecer, despertando cada sensação, viva, presente e real.
Quando a água a envolveu por completo, gelada descendo pela espinha, Helena soube de uma coisa. Aquele momento era seu. Não era para mais ninguém. Não precisava ser contado. Era apenas a liberação que seu coração tanto esperava. E ela não fazia ideia de que o destino estava prestes a entrar naquela cena, inesperado, inesquecível. A água fria envolvia seu corpo como um choque doce. Inspirou fundo, enquanto a superfície se quebrava ao seu redor, ondulações cintilando sob o sol. O vasto céu azul refletia-se no lago como um espelho perfeito, perturbado apenas por ela, uma figura solitária na imensidão da natureza. Ela havia retirado cada camada de roupa, dobrando-as cuidadosamente sobre uma pedra, um reflexo de sua natureza organizada, antes de entrar na água, quando não havia ninguém por perto, sem pressão, sem olhares, apenas a luz do sol pintando fragmentos dourados sobre sua pele. A sensação era tão libertadora que fez seu corpo tremer. Helena nadou em direção à cachoeira. A queda d'água, descendo de quase 10 metros, soava como uma sinfonia viva, poderosa, implacável, mas estranhamente harmoniosa. Quando a água bateu sobre seus ombros, levou embora cada vestígio de cansaço, reuniões intermináveis, boatos, o olhar gelado de Marina. E até mesmo Lucian Hale, o homem cuja simples presença fazia seu coração entrar em caos. Ela fechou os olhos, inclinou a cabeça para trás e deixou que a água descesse da cabeça até a espinha, misturando o rugido da cachoeira, o sussurro do vento e o batimento frenético de seu coração recém-liberto. Tudo se misturou em um momento tão dolorosamente belo que Helena quase chorou. Ela se virou e começou a nadar de volta para a margem. Seus cabelos, escurecidos pela água, grudavam em seu pescoço. A luz do sol refletia em seus ombros molhados, criando um brilho radiante. À medida que surgia nas águas rasas, gotas deslizavam por sua pele como dedos invisíveis, elétricos, provocantes e estranhamente vivos. Ela passou a mão pelo rosto, a água seguindo a curva de suas costas, sua cintura fina descendo pelas longas pernas. Então, um som sutil. Um galho se movendo. Helena girou de repente. O coração quase parou. Lucian Hale estava ali, a poucos passos de distância. Ele não falou. Não se moveu. Seus olhos cinzentos se abriram, despidos da habitual compostura fria e controlada. O sol refletindo na água sobre sua pele parecia roubar-lhe o ar. Por um longo instante suspenso, ele ficou ali, congelado, completamente desconcertado pelo que via. Meu Deus! Helena soltou um grito abafado e imediatamente afundou até os ombros na água, cruzando os braços sobre o peito. O rosto ardia tanto que parecia capaz de ferver o lago. Você... O que está fazendo aqui? Ela gaguejou. Lucian sobressaltou-se como se despertasse de um transe. Virou-se rápido demais, o paletó quase escorregando de sua mão. Uma palma apoiada no tronco da árvore, a outra apertando o casaco com tanta força que parecia que toda sua autocontenção dependia daquele aperto. Eu não sabia que havia alguém aqui, disse com a voz rouca, tensa e mais grave que o normal. Tentava tornar a situação normal, mas cada sílaba traía o oposto. Só estava andando. Achei que ouvi água. Helena desejou desaparecer do planeta. A água era rasa demais para se esconder. A distância entre eles era curta demais, e a sensação que ela sentia era intensa demais. Não, não se vire. Ela disparou em pânico. Não vou. Ele exalou, quase como um juramento. Mas pelo jeito que sua mão agarrava a árvore, com os nós dos dedos empalidecendo, Helena sabia que ele estava tão abalado quanto ela. O silêncio se adensou ao redor, tenso e sufocante. Helena tremia, não de frio. E Lucian, ela podia perceber. Não ousava respirar fundo. Eles estavam presos em um momento que nenhum adulto sensato desejaria viver. Ainda assim, nenhum dos dois queria realmente escapar. Helena engoliu em seco e nadou lentamente até a pedra onde suas roupas dobradas esperavam. Seus movimentos eram desajeitados, mãos trêmulas como se eletrificadas. A água escorria pelos ombros,
descia pelos braços e caía na pedra abaixo em toques suaves e incessantes. Enquanto isso, Lucian permanecia de costas, o corpo tão tenso que a camisa se esticava sobre os músculos. Parecia uma estátua recém-desperta, respirando com dificuldade, mas segurando-se com um esforço doloroso. "Ainda está aí?" Helena perguntou, tentando fazer a voz soar firme. Eu vou sair assim que você me disser que está segura." Segura? Aquela palavra a fez corar ainda mais. "Eu vou me vestir. Só não se vire." Lucian não respondeu, mas Helena percebeu sua respiração se aprofundar, pesada e irregular, como se estivesse correndo, não de distância, mas de desejo. Helena subiu na pedra e o ar frio fez sua pele molhada se arrepiar instantaneamente. Tentou se vestir rápido, mas tudo parecia mais difícil do que imaginava. A camisa grudava teimosamente. As calças se recusavam a subir sobre quadris e coxas úmidas. Ela murmurava baixinho, dividida entre a humilhação e a vontade de gritar. Finalmente conseguiu. Bagunçada, mas decente o suficiente para não morrer de vergonha. Ok. Pode se virar. Tudo se misturou em um instante tão dolorosamente belo que Helena quase chorou. Ela se virou e nadou de volta para a margem. Seus cabelos, escurecidos pela água, grudavam em seu pescoço. O sol refletia em seus ombros molhados, criando um brilho quase hipnotizante. À medida que surgia nas águas rasas, gotas escorriam por sua pele como dedos invisíveis, elétricos e inquietantemente vivos. Ela passou a mão pelo rosto, a água seguindo a curva de suas costas, sua cintura fina descendo pelas longas pernas. Então, um som sutil, um galho se movendo. Helena girou de repente. O coração quase parou. Lucian Hale estava ali, a poucos metros de distância. Ele não falava. Não se movia. Seus olhos cinzentos se abriram, despidos da habitual compostura fria e controlada. O sol refletindo na água sobre sua pele parecia tirar-lhe o ar. Por um longo instante suspenso, ele ficou ali, congelado, completamente desconcertado pelo que via. "Meu Deus!" Helena soltou um grito abafado e imediatamente afundou até os ombros na água, cruzando os braços sobre o peito. O rosto ardia tanto que parecia capaz de ferver o lago. Você... O que está fazendo aqui?" Ela gaguejou. Lucian sobressaltou-se como se despertasse de um transe. Virou-se rápido demais, o paletó quase escorregando de sua mão. Uma palma apoiada no tronco da árvore, a outra apertando o casaco com tanta força que parecia que toda sua autocontenção dependia daquele aperto. Eu não sabia que havia alguém aqui", disse com a voz rouca, tensa e mais grave que o normal. Tentava tornar a situação normal, mas cada sílaba traía o oposto. Só estava andando. Achei que ouvi água. Helena desejou desaparecer do planeta. A água era rasa demais para se esconder. A distância entre eles era curta demais, e a sensação que ela sentia era intensa demais. "Não, não se vire", ela disparou em pânico. "Não vou", ele exalou, quase como um juramento. Mas pelo jeito que sua mão agarrava a árvore, com os nós dos dedos empalidecendo, Helena sabia que ele estava tão abalado quanto ela. O silêncio se adensou ao redor, tenso e sufocante. Helena tremia, não de frio. E Lucian, ela podia perceber, não ousava respirar fundo. Eles estavam presos em um momento que nenhum adulto sensato desejaria viver. Ainda assim, nenhum dos dois queria realmente escapar. Helena engoliu em seco e nadou lentamente até a pedra onde suas roupas dobradas esperavam. Seus movimentos eram desajeitados, mãos trêmulas como se eletrificadas. A água escorria pelos ombros, descia pelos braços e caía na pedra abaixo em toques suaves e incessantes. Enquanto isso, Lucian permanecia de costas, o corpo tão tenso que a camisa se esticava sobre os músculos. Parecia uma estátua recém-desperta, respirando com dificuldade, mas segurando-se com um esforço doloroso. "Ainda está aí?" Helena perguntou, tentando fazer a voz soar firme. Eu vou sair assim que você me disser que está segura." "Segura?" Aquela palavra a fez corar ainda mais. Eu
Vou me vestir. Só não se vire. Lucian não respondeu, mas Helena percebeu sua respiração se aprofundar, pesada e irregular, como se estivesse correndo, não de distância, mas de desejo. Helena subiu na pedra, e o ar frio fez sua pele molhada se arrepiar instantaneamente. Tentou se vestir rápido, mas tudo parecia mais difícil do que imaginava. A camisa grudava teimosamente. As calças se recusavam a subir sobre quadris e coxas úmidas. Ela murmurava baixinho, dividida entre a humilhação e a vontade de gritar. Finalmente conseguiu. Bagunçada, mas decente o suficiente para não morrer de vergonha. Ok. Pode se virar. Lucian se virou lentamente, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar a frágil barreira que mantinha suas mentes sãs. Quando seu olhar encontrou o dela, Helena inspirou com força. Sumiu o olhar profissional do trabalho. Sumiu o CEO distante. Os olhos de Lucian Hale queimavam. Não de forma alta ou violenta, mas com um fogo silencioso, profundo, perigoso e cru. Uma emoção que ele guardava sob gelo há anos, agora aberta acidentalmente. Você, murmurou, a voz tão rouca que ela sentiu no peito, não apenas nos ouvidos. Helena deu um passo atrás, coração disparado, como se tivesse corrido morro acima. Se não o conhecesse, poderia confundir aquilo com raiva, mas não estava enganada. Era desejo entrelaçado com medo, com contenção, com algo mais profundo que nenhum dos dois ousava nomear. Ela o observou mais tempo do que jamais permitira a si mesma, e tudo o que conseguia pensar naquele momento era que, se aproximasse mais, seu coração jamais sobreviveria. Helena não lembrava quanto tempo levou para voltar ao resort. Cada passo parecia comprimir uma nova camada de ar, mais fino, mais denso, mais pesado, mais difícil de respirar. Ela caminhava à frente. Lucian a seguia, mantendo uma distância segura, mas ainda perto o suficiente para sentir seu sopro sempre que o vento mudava. Nenhum deles falava, mas o silêncio não era normal. Vibrava como corda tensionada, cada passo esticando uma nota prestes a se romper. Helena fechou as mãos com força. A imagem dele à beira do lago, aqueles olhos cinzentos, amplos, assustados e desejosos, puxados em sua direção como por uma força além da razão, continuava a surgir em sua mente. Ela sacudiu a cabeça, mas não desaparecia. Ela tinha visto desejo em seus olhos, e a verdade aterrorizante era que ela também o desejava. Passaram por altos pinheiros. A luz do fim de tarde filtrava pelas folhas, deixando a floresta salpicada de ouro, como se todo o bosque iluminasse essa cena estranha. Duas pessoas fingindo calma enquanto o coração disparava descontroladamente. Quando o resort apareceu entre as árvores, Helena exalou um alívio falso e fraco. Estava prestes a se apressar para o lobby quando sua voz cortou o ar atrás dela, baixa e tensa. Helena. Ela parou. Ele se aproximou. Não demasiado perto, sem tocá-la, mas perto o suficiente para que seus respiros se chocassem no pequeno espaço entre eles. Lucian olhou direto em seus olhos e então, muito devagar, como se confessasse um pecado, disse: Eu nunca mais vou olhar para você da mesma forma. Helena congelou, não pelas palavras serem descuidadas, mas por serem honestas demais, nuas demais, capazes de derreter seu coração. Tentou falar, mas nada saiu. Lucian manteve o olhar por mais um segundo. Apenas um segundo que parecia capaz de mudar toda a trajetória de sua vida, antes de se virar. Não esperou resposta, não explicou. Praticamente fugiu de sua própria confissão. Helena deixou os joelhos fraquejarem, encostando-se na parede de madeira na entrada do lobby. Precisava de ar. Precisava de algo cortante que rompesse a sensação que se espalhava por todo o corpo, mas nada cortava. Nada parava. E o pior era que ela gostava daquela sensação. Lucian entrou na sala da reunião de liderança 3 minutos atrasado. Para ele, 3 minutos de atraso eram praticamente um evento sísmico. O chefe de departamento permaneceu de pé por hábito, mas Helena percebeu imediatamente, seu cabelo ligeiramente bagunçado, a camisa impecável mostrando sinais de ter sido abotoada às pressas, um leve rubor no pescoço como alguém que correu mais do que de costume, e os olhos que nunca cruzaram com os dela.
Theo, ao lado da mesa de conferência, ergueu a sobrancelha. Parece que alguém acabou de ser jogado num lago, disse, meio brincando, meio sério. Lucian apoiou os documentos na mesa com mais força do que pretendia, o corpo ainda marcado pela tensão do que acontecera momentos antes. Nada aconteceu. Theo estreitou os olhos, aquele olhar de alguém inteligente demais para acreditar em qualquer desculpa fraca. Nada. E ainda assim você entra aqui parecendo um homem que deixou a alma em algum lugar, cabelo bagunçado, camisa torta. Isso talvez seja um novo recorde para destruir sua imagem perfeita, CEO. Lucian não respondeu. Lançou a Theo um olhar afiado, como quem dizia pare. Mas Theo nunca teve medo de Lucian. Nunca. Simplesmente cruzou os braços, ficou em silêncio, mas seus olhos azul-cinza brilhavam de curiosidade. Ele começava a desconfiar. Helena estava no lounge dos funcionários, rolando na cama sem conseguir se acomodar. A cena da cachoeira se repetia como um filme. Ela não conseguia pausar. Os olhos dele, a voz dele, a maneira como se afastou e, ainda assim, permaneceu. Ela queria esquecer, mas a mente atraía. Cada detalhe permanecia nítido, quase doloroso. Naquela noite, o resort estava silencioso. Luzes douradas alinhavam os corredores, lançando halos quentes que mal conseguiam resfriar o calor que se espalhava dentro de Helena. Ela deitou na cama, cobertor até o peito, encarando o teto com os olhos arregalados. Cada som mínimo, o vento entre os pinheiros, o ranger suave da madeira contra o frio, a deixava ainda mais consciente de que seu coração já não parecia mais pertencer a ela. Tentou pensar em trabalho, no projeto, na apresentação de amanhã, mas sempre que tentava se concentrar, o rosto de Lucian surgia à sua frente. Virou-se na cama. Depois virou novamente e enterrou o rosto no travesseiro. Ele é perigoso, sussurrou no escuro. Mas seu coração respondeu, ousado. Perigoso o suficiente para fazê-la querer correr em direção a ele, em vez de fugir. Em outro quarto, vários corredores adiante, Lucian Hale vivia o mesmo inferno. Sentado em uma cadeira junto à janela, paletó sobre o sofá, gravata afrouxada, ele não acendera a luz. O luar atravessava o vidro, projetando uma faixa pálida sobre o piso de madeira. Ele apoiava a cabeça na cadeira, a mão cobrindo os olhos, tentando apagar a imagem de Helena no lago, molhada, brilhando, bonita o suficiente para roubar o ar de seus pulmões. E o que o devastava não era a visão em si, era a verdade. Ele já gostava de Helena antes daquele dia e sabia disso. Não de hoje, não por tê-la visto banhar-se na luz da floresta. Começara silenciosamente há muito tempo no escritório, entrando sem que ele percebesse. O jeito como ela levantava a mão para desafiar ideias em reuniões, firme e sem desculpas. O brilho nos olhos sempre que falava sobre um novo conceito. Sua calma resiliente sob pressão. E, acima de tudo, a maneira como nunca tentava impressioná-lo como todos os outros. Houveram noites em que ele ficou junto à parede de vidro do quinquésseis e com o segundo andar, tentando se convencer de que olhar com mais frequência para a mesa de Helena do que para as outras não significava nada. Momentos no elevador em que engolia palavras que queria dizer apenas para manter a distância intacta. E a cena no carro limousine no primeiro dia do retiro, quando Helena acidentalmente captou seu reflexo na janela, seu coração realmente disparou. Ele sabia, mas dizia a si mesmo: posso controlar isso. Sempre controlou tudo. Sentimentos, pessoas, a si mesmo. Sempre apagou tudo antes que surgisse. Até hoje. Até vê-la ali, de pé, na água fresca da floresta. Não era apenas a beleza do corpo dela. Não era apenas a forma como a luz do sol caía sobre sua pele. Era porque, naquele momento, Helena estava livre. Livre de uma maneira que ele jamais experimentara. Livre de uma maneira que o fazia desejar entrar naquele mundo dela. Tocar aquela sensação. Viver de forma verdadeira, mesmo que apenas por um segundo. Ela permanecia ali como uma parte crua da alma da natureza, desprotegida, sem máscaras, intocada pelo medo que o assombrava. E isso o destruía. Não pelos olhos, mas pelo coração. Mas o mundo dele não permitia tais coisas. Outra memória surgiu, afiada como vidro quebrado.
O pai, o escândalo com uma funcionária, os colapsos familiares, a empresa em caos, a mãe dele no chão da cozinha, com os olhos vazios. Naquele dia, Lucian aprendeu a dor de perder a confiança e jurou: nunca se apaixone por uma funcionária, nunca se suavize, nunca deixe que emoções destruam tudo que protegi. Ele se tornou um homem envolto em armadura. Podia olhar, mas nunca tocar. Podia sentir, mas precisava apagar tudo imediatamente. Viveu assim durante toda a vida. Até aquela tarde, quando ela inclinou a cabeça sob a cachoeira, a luz do sol pintando sua pele com faixas douradas. Um momento, um olhar, uma respiração interrompida, e ele perdeu o controle. Isso é ruim, sussurrou, arrancando as palavras do peito. Em todos os seus 35 anos, nunca perdera o controle assim. Disse algo que nunca deveria ter dito. Nunca mais vou olhar para você da mesma forma. Quis voltar atrás, mas não pôde, porque era a verdade. E esse era o problema. Se seu coração havia mudado, ainda que por um instante, todas as regras, todos os juramentos, toda a camada de gelo que ele mantivera durante a vida inteira, deixariam de existir. Helena Voss não apenas o fez perder a compostura. Ela o fez sentir vivo. Ela despertou algo que ele enterrara por anos. O desejo de amar e algo ainda mais perigoso. Esperança. Lucian fechou os olhos, apoiando a testa na cadeira. Não esta noite. E talvez nenhuma noite enquanto ela estivesse ali. Seu celular vibrou. Theo ligando. Ele atendeu. Tenho um problema, disse no escuro. Do outro lado, Theo riu, baixo, agudo. Não é um problema. É uma mulher. Pausa, continuou Theo. E acho que sei qual. Lucian apertou o celular como se pudesse esmagá-lo, porque pela primeira vez na vida não tinha certeza se queria fugir daquela sensação. A sala principal de conferências do resort brilhava sob a luz do sol matinal. As altas paredes de vidro faziam a floresta de pinheiros do lado de fora parecer entrar no ambiente, espalhando um brilho dourado sobre a longa mesa de reuniões. Helena entrou com uma pilha de documentos junto ao peito, tentando aparentar compostura, apesar dos resquícios de uma noite sem sono ainda pulsando dentro dela. Lucian já estava sentado à cabeceira da mesa, braços cruzados, olhos fixos na grande tela. Não a olhava, mas Helena sentia sua presença. Era como um polo gravitacional, sugando todo o oxigênio ao redor. Bom dia, disse Marina no momento em que Helena se sentou. A voz era doce, mas os olhos nada diziam. Ouvi dizer que você apresentará o projeto de expansão na Europa hoje. Uma tarefa e tanto para alguém com experiência tão limitada. O silêncio caiu sobre a sala. Helena sentiu os ombros se tensionarem. Um ataque direto na frente de todos os superiores. Clássico Marina. Helena respirou fundo, levantou o queixo. Sim, respondeu com calma. E acredito que o que importa é a qualidade do trabalho, não o número de anos no currículo. Limpo, firme, sem tremores. Alguns chefes de departamento trocaram olhares surpresos. No final da mesa, Lucian se mexeu. Seus olhos encontraram os de Helena. Ele não disse nada, mas naquele olhar fugaz, uma faísca silenciosa de orgulho brilhou. Helena sentiu com tanta clareza que quis desviar o olhar. Comece então, disse Marina, braços cruzados, como quem se acomodava para um espetáculo. Helena abriu seus slides, mas Marina ainda não havia terminado. Espero que esta apresentação não seja rasa como a última. Apenas um aviso amigável. O ar pareceu gelar. Várias pessoas baixaram os olhos. Helena apertou o laptop com força, mas antes que pudesse responder, a voz de Lucian cortou a sala. Baixa, fria, afiada como gelo. Isso basta, Marina. A sala congelou. Lucian nunca havia intervindo de forma tão pública antes. Plantou ambas as mãos na mesa, o olhar como uma lâmina direcionada diretamente a Marina. Ataques pessoais não têm lugar na Hail Lux, disse cada palavra tão precisa que poderia ter sido gravada na madeira. E Helena não é inexperiente. Ela está aqui por competência, não porque alguém a carregou. Helena quase esqueceu de respirar. O rosto de Marina tiqueou levemente. Um CEO defendendo um funcionário com tanta veemência.
Fascinante. Defendo o profissionalismo, respondeu Lucian, sem piscar. Ninguém na sala acreditava totalmente, especialmente Marina. E Helena não ousou levantar a cabeça. O simples som de seu nome na voz dele fez seu coração tremer. Ela começou a apresentar o plano de expansão na Europa, e já no terceiro slide, a sala se transformou. Olhares anticéticos se afiaram com atenção. Marina cerrou a mandíbula enquanto os chefes de departamento assentiam, diante das análises precisas de Helena. Theo, sentado 2 cadeiras atrás de Lucian, inclinou a cabeça como se dissecasse cada palavra. Helena falava com uma confiança que nem sabia possuir. Cada gráfico, cada argumento, conciso e estratégico. Sua voz era firme, sem implorar por aprovação, mas entregando conclusões como alguém que já dominava a sala. Quando clicou para o slide final, a sala prendeu a respiração. Então veio o aplauso. Aplauso genuíno. Não cortês, não forçado, real. A expressão de Marina azedou. Os outros pareciam atônitos. Helena finalmente ergueu os olhos. Lucian a observava, como se ela fosse a única luz ainda acesa na sala. Seus olhos não eram calorosos, suaves ou convidativos, mas tão intensos que Helena sentiu o resto do mundo desaparecer, restando apenas os dois. Isso a aterrorizava de uma forma impossível. Ele acreditava nela, estava orgulhoso. Emoções que ela jamais vira em seus olhos e que nunca recebera de ninguém. Ela desviou o olhar antes que seu coração se incendiasse à mesa da conferência. Quando a reunião terminou, Marina saiu com um rastro de chefes de departamento atrás, seu olhar afiado e suspeito como agulhas. Helena soube imediatamente. Marina percebeu. Theo seguiu Lucian para fora. Quando o corredor ficou vazio, restando apenas os 2 homens, Theo cutucou o ombro de Lucian. Você realmente está perdido por ela, não está? Lucian parou por 2 segundos. Não falou. Não se moveu. Mas seus olhos focaram além das portas de vidro, além da floresta, além de tudo. Disse tudo. Theo riu baixinho, sem surpresa. Sabia. Lucian inspirou fundo, virando-se para o amigo. Não, disse em voz baixa. Não posso. Não me é permitido. Theo cruzou os braços e encostou-se na parede. Mas não foi isso que perguntei. Lucian caiu no silêncio. O coração dele trovejou. E pela primeira vez em anos, o CEO blindado da Hale Lux não conseguiu mais negar o que sentia. Helena saiu para o terraço ensolarado, as mãos ainda tremendo. Ela não sabia o que aconteceria a seguir, mas sabia de uma coisa. Estava na fronteira de algo que mudaria tudo. E Lucian Hale, o homem mais perigoso de sua vida, estava do outro lado, um passo mais perto, pronto para alterar cada certeza que ela tinha. Helena fechou a porta e se encostou no painel de madeira, como se tivesse acabado de escapar de uma tempestade. O quarto escuro estava iluminado apenas pelo brilho suave de uma lâmpada amarela, tornando tudo mais gentil, mais seguro. Tudo, menos seu coração. Ele batia fora de ritmo, sem lógica, impulsionado por um instinto primitivo que ela tinha medo de nomear. Ela mal havia relaxado os ombros quando ouviu uma batida. O som na porta não era alto, nem apressado, mas suficiente para fazer seu mundo inteiro oscilar. Helena fechou os olhos, respirou fundo e abriu a porta. Lucian Hale estava ali, sem terno, sem gravata, apenas uma camisa branca com os 2 primeiros botões abertos, mangas arregaçadas, cabelo ligeiramente bagunçado, como se tivesse passado a noite inteira lutando consigo mesmo. A luz do corredor projetava sombras ao longo da linha marcada de seu maxilar, mas seus olhos cinza estavam suaves de um jeito que Helena nunca tinha visto. Precisamos conversar, disse ele baixinho. Sua voz roubou cada fio de ar do quarto. Helena assentiu levemente e se afastou, dando espaço para ele entrar. A porta se fechou, e o espaço ficou instantaneamente pequeno demais, silencioso demais, cheio demais de coisas não ditas. Lucian ficou no meio do quarto, mãos pendendo ao lado do corpo, como se não soubesse o que fazer com elas. Um longo momento passou, silencioso, elétrico. Finalmente ele exalou. Nestes últimos meses, começou. A voz tão baixa que Helena precisou se inclinar para ouvi-lo melhor.
Pensei que poderia controlar. Helena engoliu em seco. Achei que, se mantivesse distância, se permanecesse frio o suficiente, se não olhasse por mais de 3 segundos, tudo ficaria bem. Ele ergueu a cabeça e aquele olhar a empurrou para trás, meio fôlego perdido. Mas hoje, quando você estava lá apresentando, percebi que já havia perdido. As pernas de Helena fraquejaram. Você... tentou, mas nenhum som saiu. Lucian deu um passo, apenas um, mas parecia que o chão se movia. Eu fugi, admitiu. Evitei, enterrei, menti para mim mesmo, dizendo que apenas admirava seu talento. Uma pausa. Mas a verdade é que notei você no primeiro dia em que entrou na sala da entrevista. Os olhos de Helena se arregalaram. Lucian esboçou um leve sorriso de dor, raro e frágil. Você ficou diante da minha mesa, mãos trêmulas, mas sua voz firme de um jeito que me deixou sem palavras. Falou dos autores que amava, como se fossem amigos íntimos vivendo dentro do seu coração. Ele falava tão devagar que parecia que o tempo se esticava. Naquela noite completou. Fui para casa e li tudo. Tudo? Helena sussurrou. Os livros que você mencionou, disse Lucian, a voz se aprofundando. Li Hemingway, Morrison, Angelo, até aquele que você disse que ninguém, além de você, teria paciência para terminar. Helena sentiu a cabeça girar. Por que fez isso? Lucian a olhou, como se a resposta fosse óbvia. Porque queria entender o mundo dentro da sua cabeça. As palavras caíram pesadas, lindas, de um jeito que Helena quase deixou as lágrimas escaparem. Ela recuou até suas costas encostarem na parede. O quarto pareceu girar. Lucian se aproximou, parando a poucos centímetros dela, perto o suficiente para que Helena sentisse sua respiração sobre os lábios. Lucian, sussurrou, a voz trêmula. Não diga meu nome assim, murmurou ele. Vou perder o controle. Você não pode. A voz de Helena quebrou. Não pode dizer coisas assim. Não pode me olhar assim. Como assim, Helena? Ele respondeu, uma palavra, uma alma exposta. Como se eu fosse a única coisa que quero tocar. Lucian apoiou uma das mãos contra a parede ao lado da cabeça dela. Naquele instante, não havia CEO, regras ou armadura. Havia apenas um homem diante da mulher que ele passou meses tentando evitar. Ele inclinou a cabeça. Helena sentiu o peso do momento antes mesmo de ouvir qualquer palavra. Theo ficou parado diante dela, os olhos intensos e sérios, o silêncio cortando o ar como lâminas afiadas. Ela engoliu em seco, sentindo a tensão subir da nuca até o peito. Preciso que você me escute, disse Theo firme, a voz baixa, mas carregada de autoridade. Agora. Helena engoliu em seco, seus dedos ainda apertando a alça da bolsa contra o corpo. O ar parecia pesado, quase sufocante. Cada batida de seu coração soava alta, ecoando dentro de seu próprio peito. Ela assentiu lentamente, incapaz de pronunciar uma palavra. Ontem à noite, começou Theo, inclinando-se um pouco mais, as mãos pressionadas contra a mesa. Você sabe que não é hora de brincadeiras. Mas alguém viu. E isso pode virar algo muito sério se não lidarmos com isso rapidamente. Helena sentiu a garganta secar. Cada célula do seu corpo gritava em alerta. Ela não podia negar nada, mas também não podia contar a verdade completa sem destruir a própria imagem e a dele. Marina, Theo continuou, como se antecipasse seus pensamentos. Já começou a espalhar rumores. O telefone dela não parou de tocar desde cedo. E ela não vai parar até ver você. Bem, exposta de alguma forma. Ele se afastou um pouco, apoiando a mão na testa, respirando fundo antes de encará-la novamente. Helena, você precisa decidir agora. Se vai permitir que isso vire uma arma contra você, ou se vamos neutralizar antes que se espalhe mais. O coração de Helena disparou. O mundo parecia girar em câmera lenta, cada segundo prolongando a sensação de perigo, misto de excitação e medo. Ela fechou os olhos, tentando organizar pensamentos que insistiam em fugir. Lucian, o beijo, o toque, a proximidade,
Tudo estava fresco demais, intenso demais. Theo, começou ela, a voz apenas um fio de ar. O que você sugere? Ele respirou fundo e apoiou os cotovelos na mesa, olhando-a diretamente. Precisamos ser estratégicos. Nada de explosões públicas, nada de confrontos diretos. Você mantenha calma. Eu cuido do resto. Helena engoliu em seco, sentindo o peso de cada palavra. As peças do jogo corporativo se moviam rapidamente, mas o verdadeiro perigo não estava apenas nas fofocas. Estava dentro dela, no desejo que ainda queimava após o beijo proibido e no olhar de Lucian que ela não conseguia tirar da cabeça. O relógio parecia tic-tacar mais alto, lembrando-a de que cada decisão agora poderia mudar tudo. E enquanto Theo se afastava, saindo da sala para lidar com o mundo lá fora, Helena ficou sozinha, respirando fundo, tentando recuperar a compostura. Mas sabia, com uma certeza gelada e excitante, que nada jamais seria como antes. Os rumores estão se espalhando, disse ele direto, e antes que Lucian exploda este resort, preciso saber exatamente o que aconteceu. Helena abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O rosto queimava. Vergonha, medo e o turbilhão de emoções que ainda não tinha conseguido organizar a dominaram. Theo a observou por 2 segundos, tempo suficiente para saber que ela não mentia. Ele soltou um suspiro, passando a mão pelo rosto. Droga, murmurou. Ele está realmente em apuros. Ao meio-dia, o drama atingiu seu ápice. Helena estava na grande terraço, olhando o lago, tentando controlar a respiração quando Marina apareceu. Não está sozinha. 3 outras pessoas a acompanham, disse Marina, o sorriso cortante como uma lâmina. Bem, vós, falou Marina alto, para que todos ouvissem, aproveitando os prazeres de uma noite agitada? Helena ficou rígida. Marina, acho que você entendeu errado. Marina riu, frio e calculista. Temos uma foto do CEO entrando no seu quarto. O que mais você precisa explicar? Todos os olhares no terraço se voltaram para Helena, alguns de pena, outros de julgamento, outros famintos por escândalo. Helena queria falar, queria se explicar, mas sabia. Palavras não valem nada quando as pessoas escolhem sua própria versão da verdade. Marina se aproximou, sussurrando alto o suficiente. É melhor você começar a preparar sua carta de demissão. O CEO pode te proteger, mas o conselho não. Helena mordeu o lábio, tentando controlar o tremor do corpo. Marina voltou para o centro do terraço, voz afiada como vidro quebrado. Quero deixar claro, não estou te insultando. Estou protegendo a empresa de uma mulher que usa o corpo para subir. Uma voz masculina cortou o silêncio do terraço, dura e fria. Todos se viraram. Theo estava na porta de vidro. E então, como em uma cena de filme, ele saiu e se posicionou ao lado de Helena, um escudo vivo. Marina, disse Theo, espalhe os rumores que quiser. Só não finja que está sendo honesta. Marina bufou. Fique fora disso, Theo. Isso é metadado. O terraço silenciou. Theo cruzou os braços, queixo erguido, desafiador. Quer provas? Tudo bem. Mas o metadado daquela foto vai te devorar viva. Marina empalideceu. Theo continuou. A foto foi editada. O horário não bate. E as câmeras de segurança mostram você no corredor às 23h50, 10 minutos antes do rumor surgir. Ele deu de ombros. Inteligente, mas não suficiente. Os olhos de Helena se abriram. Ela não sabia que Theo iria tão longe por ela. Marina gaguejou. Eu... Está fabricando acusações, assediando uma colega e violando a ética da empresa? Disse Theo, voz seca como lixa. Quer que eu continue? Passos ecoaram. Lucian apareceu. O terraço prendeu a respiração. Ele olhou para Marina primeiro, o olhar cortante como lâmina. Você está suspensa, disse Lucian, frio e firme como aço partindo pedra. Efetivo imediatamente. O rosto de Marina perdeu toda a cor. Você não pode, tentou dizer. Já fiz, Lucian respondeu, virando-se para o RH próximo, congelados. Quero uma auditoria completa de sua conduta nos últimos 6 meses.
Quero o relatório em 48 horas. Ninguém ousou questioná-lo. Marina foi escoltada, passos vacilantes. Quando desapareceu, restaram apenas o vento e os olhares atônitos presos em Helena. Lucian avançou, passo a passo, deliberado, lento, seguro, letal. Helena ficou parada, mãos entrelaçadas. Temia seu olhar, pesado e real demais. Lucian parou à sua frente e, à vista de todos, tomou sua mão. Sem hesitação, sem segredo, sem medo de testemunhas, apenas um gesto simples e poderoso. Ainda assim, o ar parecia se partir ao redor deles. Lucian falou suavemente, mas sua voz atravessou cada canto. Ninguém, repito, ninguém a insulta. Helena o encarou. Ele a encarou. Todo o resort observava, e naquele instante incandescente, os rumores perderam o poder de assustar. Lucian a havia escolhido publicamente, sem dúvida, sem hesitação. A cidade os recebeu com prédios de vidro que tocavam o céu cinza, pronto para despejar uma tempestade a qualquer momento. Mas a tensão dentro da limusine era mais pesada do que qualquer nuvem carregada. Helena sentou-se ao lado de Lucian no banco de trás. Ele segurou sua mão, não como um amante, mas como um homem prestes a entrar em batalha, recusando-se a largar sua armadura. No espelho retrovisor, Theo os observava, franzindo o senho. Lembre-se, disse ele em voz baixa, o momento em que entrarmos é tiroteio, sem reverências. Lucian encarou o caminho à frente. Helena não se curva a ninguém. As palavras fizeram o coração dela apertar, misto de medo e emoção. Pararam em frente à sede da Hale, um monólito de vidro com mais de 50 andares refletindo o céu da noite como um navio de guerra pronto para disparar. A porta do carro se abriu. Lucian saiu primeiro. Helena o seguiu e sua mão encontrou imediatamente a dela. Entraram no prédio de mãos dadas e, assim, adentraram o campo de batalha. A sala de reuniões se estendia longa, como um tribunal, a mesa de ébano brilhando sob a luz do teto. 15 membros do conselho sentaram-se em fila, cada olhar carregado de julgamento, fúria, descrença e alguns sedentos por drama. Helena quis soltar a mão dele. Lucian apertou ainda mais. Richard Sterling, presidente do conselho e tio de Lucian, bateu a caneta contra a mesa. A reunião começa. Lucian, estamos aguardando sua explicação. Lucian se manteve ereto, sem hesitar, sem rodeios. Estou em um relacionamento com Helena Voss. A sala explodiu como se alguém tivesse acertado um barril de pólvora. Inaceitável! Gritaram alguns. Você tem ideia do que fez? Um CEO namorando uma subordinada? Quer que a ação despenque? Outros balançaram a cabeça, digitando furiosamente para registrar cada palavra. Richard virou-se para Helena, olhos frios e cortantes. E você, seduzindo seu CEO? Helena empalideceu, mas não teve tempo de responder. As portas se abriram com força. Marina entrou, olhos flamejando com intrigas, sem traje impecável ou passos confiantes, mas com determinação perigosa. Tenho provas! Gritou Marina. Eu iniciei tudo. Quero que o conselho veja as imagens. Sente-se, ordenou Richard. Marina lançou a Helena um olhar triunfante antes de se acomodar. Helena tentou respirar, mas não conseguia. Richard a olhou como se fosse uma contaminação. Senhorita Voss, sua resposta. Helena se levantou. As mãos tremiam levemente, mas a voz permaneceu firme. Aceito a responsabilidade. Estou pronta para apresentar minha demissão. Lucian girou a cabeça em sua direção. Helena, não. Ela continuou, recusando-se a encontrá-lo nos olhos. Lucian é o melhor CEO que esta empresa já teve. Não quero que a companhia ou sua carreira sofram por minha causa. Se alguém deve sair, sou eu. Sussurros se espalharam como incêndio. Marina sorriu, pensando que havia vencido, mas Lucian se levantou imediatamente, voz fria que paralisou todos. Se ela sair, eu saio com ela. O caos explodiu. Richard se levantou em fúria. Lucian, perdeu a cabeça? Lucian não vacilou. Não posso dirigir uma empresa construída sobre engano.
Se Helena for punida por ser honesta, não mereço este cargo. A mesa parecia pegar fogo. Está ameaçando o conselho? Está disposto a arriscar a empresa por uma única funcionária? Lucian, este é o legado da sua família? Eliana se virou para ele, lágrimas inundando seus olhos. Por favor, não faça isso. Não por minha causa. Lucian a encarou, seus olhos cinza ardendo de intensidade. Eu te disse, Helena, você nunca será meu segredo sujo. Quando parecia que a sala iria explodir, Theo se levantou e o silêncio caiu imediatamente. O CFO da Hale Lux raramente se levantava, mas quando o fazia, todos ouviam. Theo abotoou o colete encarando Richard. Gostaria de falar como CFO e como responsável pela estabilidade financeira desta empresa. Richard assentiu. Pode prosseguir. Theo abriu seu laptop e projetou na tela 3 gráficos, 2 tabelas de dados e um slide que fez Marina estremecer. Primeiro, disse Theo, o projeto europeu de Helena Voss. Estes são os resultados dos testes de mercado. Vocês estão vendo isso? Os gráficos dispararam para cima. Murmúrios percorriam a sala. Crescimento projetado de 38% na Alemanha. França respondeu extremamente bem. A Itália apresentou taxas de conversão impressionantes. Theo apontou a tabela. Em termos simples, Hale Lux não pode se dar ao luxo de perder Helena Voss. Ele mudou o slide. Segundo, o metadado por trás do vazamento da imagem de Marina. A tela exibiu histórico de edição, timestamps e discrepâncias. Theo não sorriu, mas os olhos estavam afiados como navalha. A imagem foi manipulada. E Marina estava no corredor no momento em que o rumor surgiu. Conferi as câmeras. Marina se levantou violentamente. Você não tem direito. Theo ignorou-a. Por fim, continuou dirigindo-se ao conselho, o CEO que vocês questionam. Por 15 anos, Lucian trouxe lucros recordes, expandiu a participação global da empresa e liderou estratégias que fizeram toda a indústria correr atrás. Ele se inclinou para a frente, palmas na mesa. E vocês querem demiti-lo porque ele se apaixonou por uma mulher competente que não fez nada errado? Silêncio, concluiu Theo. Se vocês perderem essas 2 pessoas, o fracasso não será delas. Será deste conselho. Um golpe final que abalou a sala. O conselho deliberou em privado por 40 minutos. Helena e Lucian ficaram do lado de fora, em silêncio. As mãos dela estavam geladas como gelo. E Lucian segurava firme, sem soltar. Quando as portas se abriram, Richard saiu. Vou anunciar a decisão. Helena fechou os olhos com força. Lucian ficou ao seu lado. Richard olhou para ambos por um longo momento antes de falar. O conselho concorda em permitir que vocês 2 continuem o relacionamento. Helena abriu os olhos. Richard continuou. Com as seguintes condições. Helena reportará diretamente ao CFO Theo Grant. Ambas as partes devem ser totalmente transparentes sobre todas as interações relacionadas ao trabalho. O relacionamento será monitorado quanto a conflitos de interesse por 12 meses. Finalmente, Marina Monroe está permanentemente demitida da Hale Lux. Marina gritou enquanto a segurança a arrastava. Ninguém se importou. Helena encarou Richard, incrédula. Lucian se voltou para ela, peito subindo e descendo. Helena, sussurrou. Conseguimos. Ela não se conteve. Atirou-se em seus braços no corredor executivo, diante de Richard, do conselho e de meia dúzia de funcionários chocados. Lucian envolveu a cintura dela, puxando-a para perto, sem esconder nada. Um momento cinematográfico que roubou todos os olhares do corredor. A batalha havia acabado. Sem baixas, sem rendição. E eles acabavam de derrotar o mundo. A tempestade não começou dentro da Hale Lux. Ela explodiu lá fora, nos sites de notícias, na televisão, em uma enxurrada de mensagens, como se o mundo inteiro tivesse descoberto um novo passatempo favorito. O nome de Helena estava em todos os lugares em poucas horas. Fotos borradas, manchetes sensacionalistas disparando como alarmes de incêndio. CEO namorando funcionária, escândalo de poder. Beleza faz CEO perder o controle.
Nada importava mais do que uma narrativa que alguém pudesse distorcer ao seu gosto. Dentro do escritório do CEO, no 62º andar, Elelanena sentou-se no sofá de couro, costas rígidas de tensão, respirando fundo, finalmente sentindo o peso do mundo se dissipar aos poucos. No tablet à sua frente, comentários venenosos chegavam sem parar, palavras afiadas como agulhas. A porta se abriu com força. Theo entrou, segurando 2 xícaras de café quente, o terno cinza ardósia, fazendo-o parecer um bloco de granito em forma de homem. Ele colocou uma xícara ao lado de Lucian, que permanecia em silêncio diante da parede de vidro, observando o céu cinzento e sombrio lá fora. Beba, disse Theo, calmo, mas firme. E lembre-se, o amor não torna um CEO idiota, a menos que o próprio CEO permita. Lucian virou levemente a cabeça, a tempestade ainda dançando em seus olhos. Está dizendo que eu estou permitindo que aconteça? Estou dizendo, respondeu Theo, que a mídia não tem direito de definir seu relacionamento. Se você entrar em pânico, eles vencem. Se você ficar em silêncio, eles vencem. Se reagir emocionalmente, eles ainda vencem. Ele ergueu a sobrancelha, encarando Lucian como o único amigo que ousava vê-lo como um humano comum. Mas se você se manter firme e contar a verdade, eles terão que reorganizar sua visão de mundo. Os lábios de Helena se moveram, formando apenas um leve sorriso. Ela nunca tinha percebido que um CFO poderia ser ao mesmo tempo seco e inesperadamente acolhedor. Lucian respirou fundo, bateu levemente na lateral da xícara de café e olhou para Helena como se a decisão finalmente tivesse se encaixado. Tudo bem, disse. Não vamos nos esconder. Naquela tarde, quando as portas da coletiva de imprensa se abriram, flashes explodiram como fogos de artifício. Elelanena caminhou ao lado de Lucian, sentindo-se como se estivesse entrando no centro de um tornado. Lucian apertou sua mão antes de subir ao púlpito, um gesto pequeno, mas mais pesado que qualquer discurso que poderia proferir. Os repórteres dispararam perguntas como flechas. Você está explorando uma subordinada? Usou o romance para avançar na carreira? Quando começou esse relacionamento? Há conflito de interesses? Lucian ergueu a mão e o caos silenciou imediatamente. O relacionamento entre eu e Helena Voss, disse, voz baixa e firme, não é escândalo, não é exploração, não é favoritismo. É a conexão entre 2 adultos consensuais, revisada e aprovada pelo conselho de diretores. Ele pausou por meio segundo, olhando para Elelanena. E é real. Elelanena apertou o microfone com força. Os joelhos tremiam, mas sua voz estava clara como vidro. Não recebi nenhum tratamento preferencial e os relatórios e estratégias de expansão europeia que apresentei falam por si. Sou transparente. Somos transparentes. Alguns repórteres abaixaram as câmeras, as expressões suavizando, como se tivessem acabado de testemunhar algo raro no mundo financeiro. Sinceridade. Lucian concluiu com uma frase que partiu a tempestade ao meio. Não pedimos permissão para amar, mas cumpriremos nossas responsabilidades e ética. Isso não muda. Ninguém falou. Não por falta de perguntas, mas porque ninguém podia ultrapassar a determinação de ferro em sua voz. O tempo passou, e algo que Helena jamais esperou aconteceu. Ela cresceu exatamente no espaço que a mídia tentou derrubar ao seu redor. Sua campanha de expansão europeia explodiu em resultados. Taxas de conversão na Itália atingiram recordes. Feedback da Alemanha superou as projeções e a França praticamente abriu suas portas de braços abertos para a Hail Lux. As pessoas começaram a vê-la de forma diferente, não mais como aquela garota, mas como ela mesma. Elelanena Voss, a estrategista que a empresa não podia perder. E em meio a tudo, Lucian a observava com um olhar transformado. Não o olhar de um CEO no comando, mas de um homem apaixonado pela primeira vez, sem medo de ser visto sem armadura. Ele aprendeu a suavizar, a deixá-la liderar, a estar atrás dela sem ofuscar. E aquele espaço que ele deu, o orgulho que nunca expressou em palavras, moveu Helena mais do que qualquer "eu te amo" poderia.
No fim de semana seguinte ao anúncio da coletiva e aos elogios dos analistas financeiros à campanha europeia, Lucian levou Helena ao penthouse. As portas de vidro estavam abertas. A cidade se espalhava abaixo deles como uma galáxia de aço e luz. As torres brilhavam douradas e o rio de trânsito abaixo pulsava como veias dentro de um gigante vivo. Helena pisou na varanda, mãos apoiadas no frio corrimão de aço, o vento levantando sua blusa. Lucian veio atrás dela, envolvendo a cintura dela com os braços e puxando-a contra o peito. Ela sentiu seu coração, firme e constante, como se tentasse dizer que nada fora daquele momento poderia tocá-los. "Está assustada?" perguntou ele, voz profunda como a noite. "Sim", Helena admitiu, "mas acho que estou me acostumando." Lucian inclinou a cabeça, seus lábios roçando a coroa de seus cabelos, tão suave que a fez querer chorar. "Não vou deixar ninguém te machucar, nem a mídia, nem a opinião pública, nem meu passado." Helena se virou para encará-lo. As luzes da cidade refletiam nos olhos cinza de Lucian, fazendo-os arder como algo vivo. Lucian inclinou a cabeça. O beijo que se seguiria não tinha nada a ver com o beijo na cachoeira. Sem explosão, sem loucura, sem desastre belo prestes a engoli-los. Era lento, profundo, terno, uma declaração, uma promessa, um marco. As mãos dele emolduraram seu rosto, os polegares percorrendo suas bochechas como se gravassem cada linha. Helena envolveu o pescoço dele com os braços, puxando-o mais perto, seus lábios se movendo em um ritmo quente e constante, como o batimento de um juramento. Abaixo deles, a cidade ardia em luzes, e ainda assim, em todo aquele brilho, Helena sentia que estava em um universo particular, onde a tempestade se tornara apenas um sussurro distante, e eles eram tudo o que restava. Quando finalmente se separaram, Lucian beijou sua testa. "Helena", murmurou, "eu te amo." Ela olhou para ele, peito apertado por emoções demais para nomear. "Eu também te amo", respondeu suave, mas tão clara quanto as luzes da cidade abaixo. Sob aquele céu de aço e estrelas, eles se beijaram novamente, mais profundo, mais intenso, ainda belo, ainda terno, como uma cena destinada a se repetir 1000 vezes dentro do coração. 6 meses se passaram como um filme em câmera lenta. Metade deles foi o estrondoso sucesso da campanha europeia. A outra metade, longas noites no penthouse, onde Helena encontrou uma parte de si que antes achava pertencente a um horizonte inalcançável. Em uma manhã de outubro, Lucian a levou para fora da cidade sem explicar o motivo. O SUV preto passou pelas ruas de paralelepípedo, pelos subúrbios e finalmente mais fundo na floresta. As fileiras de árvores ao longo da estrada estavam douradas, laranja incandescente e vermelhas profundas, como uma tempestade de luz caindo sobre a terra. Helena apoiou a cabeça na janela, vendo folhas voarem como pequenas borboletas. O ar estava frio, mas seu coração estranhamente aquecido. "Para onde vamos?" perguntou, meio rindo, meio curiosa. Lucian olhou para ela. O canto da boca levantando em um daqueles raros sorrisos que apertavam o peito de imediato. "Para um lugar que acho que você deveria ver de novo." Isso foi tudo. Sem explicações, sem palavras desnecessárias. Mas Helena já começava a adivinhar. Quando o carro parou entre os pinheiros cobertos de folhas douradas, Helena reconheceu o caminho familiar. O vento passava pelos galhos, levantando folhas como pequenas notas amarelas dançando pelo ar. "Lucian", ela sussurrou. Ele ofereceu a mão, quente e firme. "É um dia bonito", disse, "e quero compartilhar uma memória." Eles caminharam pelo trilho, as pedras cobertas de musgo macias e brilhantes sob a luz inclinada do sol. A floresta de outono parecia prender a respiração. Apenas o sussurro do vento se infiltrava entre os batimentos do coração de Helena. À medida que o som da água ficava mais nítido, o peito dela se apertou. Então, eles entraram na clareira familiar, onde a luz do sol caía como um véu dourado delicado. A cachoeira à sua frente era branca como seda. A névoa subia em fitas delicadas, envolvendo a cena,
e a piscina cristalina abaixo refletia o céu como um espelho perfeito. A respiração de Elela falhou. Ela se lembrava de cada detalhe daquela tarde: o céu, o frio, a liberdade, e os olhos de Lucian quando ele se manteve entre as árvores, como se o tempo o tivesse esquecido. "Por que me trouxe de volta aqui?" Helena perguntou, voz pequena no vento. Lucian estava atrás dela, mãos nos bolsos do casaco. A brisa empurrava seus cabelos escuros de lado. "Porque eu te devia algo que não consegui dizer naquele dia." Elela se virou. Os olhos de Lucian, os mesmos olhos que antes se fechavam para o mundo, que lutavam contra a sua própria verdade por meses, agora estavam abertos de um jeito tão gentil que suas pernas ameaçaram ceder. "Quando eu te vi", começou Lucian, pausando para respirar, "aqui mesmo, debaixo da cachoeira, completamente à vontade, completamente livre. Você era linda, Helena, mas não aquela beleza que enlouquece as pessoas." Ele balançou a cabeça suavemente. "Você era linda de um jeito que fez algo dentro de mim se abrir." Elela sentiu as pernas fraquejarem. Lucian se aproximou, cada palavra costurando-se em seu coração. "Passei a vida inteira com regras, com muros, com limites que jurei nunca ultrapassar." Ele olhou para a cachoeira, os olhos refletindo alguma memória distante. "Mas naquele dia", disse baixinho, "quando te vi na água, vi a minha própria liberdade também. Uma liberdade que eu nem sabia que me faltava." Elela pressionou a mão contra o peito, com medo de que sua voz se quebrasse em soluços se falasse. Lucian se aproximou até que a distância entre eles se dissolvesse na névoa. "Eu estava com medo", admitiu ele, "com medo de que, se te tocasse, todas as minhas regras desmoronassem." Elela roçou os dedos na manga dele. "E desmoronaram", ela sussurrou. Lucian olhou para ela, os olhos iluminados por calor, uma entrega totalmente voluntária. "Sim, e nunca, nem uma vez me arrependi." Ele exalou, tirando a mão do bolso. Então ajoelhou-se. Ali mesmo, onde 6 meses atrás, se forçou a desviar o olhar para não enlouquecer. Elela cobriu a boca, lágrimas escorrendo instantaneamente. "Lucian." Ele abriu uma pequena caixinha de veludo. O anel cintilava, refletindo a água e o céu. "Helena Voss", disse, voz firme e profunda, como se estivesse fazendo um juramento para todo o céu, "você fez cada regra da minha vida parecer pequena. Cada lei que protegi como armadura se tornou subitamente inútil." Sua voz se misturava às palavras, tornando-as mais suaves, mais verdadeiras. "Se eu tiver que quebrar 1000 regras só para te amar, eu quebrarei." Uma gota de água caiu. Helena não sabia se era a névoa da cachoeira ou suas próprias lágrimas. "Eu..." Sua voz falhou. "Te amei muito antes de você saber." Lucian a olhou, esperando sua resposta, como se ela determinasse o resto da sua vida. Helena riu através das lágrimas, deu um passo à frente e o puxou para ficar de pé. "E claro que eu digo sim." Ela o beijou bem debaixo da cachoeira, envoltos na névoa que flutuava, na floresta dourada como um sonho. O beijo era profundo, suave, quente, tão bonito que parecia que o tempo parou para observá-los, sem mais regras, sem mais tempestades, sem distância de poder ou medo. Apenas 2 pessoas, onde o destino começou, escolhendo-se novamente, agora com um voto eterno. 1 ano após o pedido de casamento na cachoeira, o jardim de vidro da Heil Lux havia se transformado em uma galáxia particular. A noite se aproximava, e centenas de lâmpadas douradas flutuavam acima deles. Fios delicados pendiam do teto transparente, formando uma constelação artificial tão deslumbrante que parecia irreal. Verduras e flores brancas suaves alinhavam o caminho, refletindo o brilho quente e transformando o espaço em um jardim suspenso nas nuvens. Os convidados se posicionaram em 2 filas, caindo em silêncio no momento em que o piano começou a tocar. Lucian estava sob o arco de vidro, vestido com um impecável smoking preto, gravata borboleta de cetim no lugar, os dedos segurando uma abotoadura,
como se aquele simples gesto fosse o único capaz de conter seu coração acelerado. Theo estava ao seu lado, padrinho e parceiro de toda a vida no caos, o homem que mantinha Lucian são há anos. Ele se inclinou e sussurrou: "Não desmaie. Não vou arrastar o CEO da Hale Lux para fora do próprio casamento." Lucian respirou fundo, tentando se recompor, embora o canto da boca o traísse. "Não vou desmaiar, mas posso acabar te matando depois." Theo bateu no ombro dele como quem conforta um leão nervoso. "Eu te salvei de si mesmo por anos. Hoje à noite estou de folga." O riso contido de Lucian se dissolveu no ar, exatamente quando todos se voltaram para a entrada. As portas de vidro se abriram, uma brisa entrou, e Helena entrou no jardim. Ela vestia um vestido de seda branca suave. Cada passo fazia o tecido ondular como ondas. Seus cabelos fluíam soltos, alguns fios levitando gentilmente com o vento, enquadrando-a como uma heroína saindo de um filme em que a luz sabia exatamente onde cair. Lucian esqueceu como respirar. Não porque ela era bela, ela sempre foi, mas pelo jeito como o olhava, gentil, certa, inabalável, como se cada passo a levasse para o lugar a que sempre pertenceu. Richard Sterling, tio de Lucian e mesmo presidente do conselho que antes o questionara na sala de reuniões, estava à frente deles agora, eficiente. Ele parecia orgulhoso e levemente confuso, como se ainda não acreditasse que seu sobrinho, antes tão frio, agora encarava a noiva como se ela fosse oxigênio. Helena chegou ao lado de Lucian, sua mão deslizando na dele. No momento em que se tocaram, os sussurros, a música, até o vento se calaram. A voz de Richard soou calorosa e solene. "Hoje, não estamos apenas testemunhando um casamento. Estamos testemunhando duas pessoas, antes presas por regras, medos e cicatrizes antigas, encontrarem-se da maneira mais inesperada." Um riso ecoou pelo jardim, lembrando o momento à beira da cachoeira. As bochechas de Elelanena ficaram vermelhas e Lucian permitiu que um sorriso orgulhoso e nostálgico surgisse, como se aquele instante tivesse sido um segredo que ele guardou e agora finalmente podia compartilhar. Richard continuou: "Antes dos votos, convidamos Theo para falar." Theo avançou. A multidão murmurou. Todos sabiam que seu discurso poderia oscilar do cômico ao emocionante sem aviso. "Ser o melhor amigo de Lucian não é fácil", começou ele. "Às vezes precisei colocar juízo na cabeça dele. Verbalmente, claro, na maioria das vezes." Risos se espalharam e então Helena chegou. Livre, perspicaz, destemida e, de algum jeito, paciente o suficiente para enxergar além da fortaleza que ele chamava de personalidade. Algo estranho aconteceu. Ele começou a viver de verdade. Ele a observava, no meio do trabalho, das tempestades da mídia e da armadura de regras que carregava como uma segunda pele. Helena o fez tirá-la. "Ninguém merece ele mais do que você, e ninguém merece você mais do que ele." A voz de Lucian ficou rouca. "Então, por favor, seja feliz, pelo bem da empresa." O jardim explodiu em risadas, mas os olhos de Helena ardiam. Ela não esteve presente nas batalhas de Lucian, mas Theo esteve. Cada cicatriz que ele carregava tinha sido testemunhada por aquele homem. Lucian se voltou para ela, os olhos suavizados pelas luzes douradas acima. Era a hora dos votos. Ele segurou suas mãos com ambas as mãos, como se soltá-las fizesse o mundo desabar. "Helena", disse, voz tão profunda que tudo ao redor silenciou. "Não porque você é bonita, não porque é forte, nem porque é brilhante." Ele inclinou-se, as testas quase se tocando. "Mas porque você fez a palavra viver significar algo para mim." Helena riu entre as lágrimas. "Você acha que é frio, Lucian, mas a verdade é que seu coração é tão grande que passou anos tentando escondê-lo. O que eu amo não é seu poder ou sucesso, é a forma como você aprendeu a me amar sem medo." Sua voz tremia, mas era firme. "Você é meu lar e eu te escolho, desde a cachoeira até todos os dias que vierem." Lucian fechou os olhos por meio segundo, como se aquelas palavras fossem luz atravessando cada ferida antiga. Richard sorriu e declarou: "Eu agora os declaro marido e mulher.
Centenas de lâmpadas douradas brilharam mais intensamente, como estrelas abençoando o momento. Lucian deslizou a mão até a cintura dela, puxou-a para perto e a beijou sob o céu iluminado. Não foi apressado, não foi contido. Foi amplo, como uma promessa de que toda a tempestade agora ficava atrás deles, e à frente só havia luz. Os convidados aplaudiram. Theo assobiou. Richard enxugou os olhos, e naquele jardim de vidro luminoso, onde Helena e Lucian se abraçavam como duas estrelas em sua própria galáxia, todos sabiam que estavam testemunhando uma história destinada a se tornar lenda da empresa. E, de fato, anos depois, sempre que um novo funcionário perguntava sobre eles, alguém sorria, cruzava os braços e dizia: "Deixe-me contar sobre a cachoeira."